Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPED, Lições Bíblicas, Jesus Cristo Voltará, o estudo da escatologia bíblico-pentecostal. E hoje, penúltima lição deste trimestre, lição de número 12, o destino final dos mortos. Tópico 1, para onde os mortos vão? Tópico 2, ressurreição dos mortos. Tópico 3, tipos de ressurreições. Não sai daí porque hoje vamos dirimir muitas dúvidas, muitas perguntas são feitas a respeito deste tema e hoje vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como vai você? Tudo bem? Eu espero que tudo esteja na santa paz do Senhor. Quero te agradecer mais uma vez todo o apoio, todo o envolvimento aqui em nosso canal. Você que já é inscrito em nosso canal e que já sempre chega deixando aquele like abençoado, escrevendo um comentário que nos motiva, que tem orado por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E você, ainda não é inscrito em nosso canal? Por favor, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações. Nos ajude então a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O texto do dia está em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A síntese da lição de hoje é: o destino final dependerá das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A leitura bíblica da lição de hoje está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 12 até o 20. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Coisa tremenda, hoje vamos estudar para onde nós vamos quando nós morremos, para onde o ímpio vai e para onde o justo vai quando morre. Vamos orar? Pedir iluminação do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra aqui neste canal. Ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento para que venhamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós. Abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco acompanhando esta aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida e como de costume, nós disponibilizamos os slides que nós projetamos aqui em nossa aula. Se você tiver interesse em baixar tanto a versão em PowerPoint quanto a versão em PDF, basta apenas ir aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para cada versão e você está autorizado a utilizar no teu grupo pequeno, na tua classe de escola bíblica e de qualquer outra forma que abençoe vidas. O importante é lembrar que bênção só é bênção quando abençoa um outro alguém. Queridos, hoje o tema é quentíssimo, o tema é importantíssimo e é suscitador de muitas dúvidas e questionamento dos irmãos. Afinal, para onde as pessoas vão quando morrem? Precisamos entender que há um destino certo para todos aqueles que estão aqui na Terra, ou céu ou inferno. Mas como acontece essa chegada ao céu
ou como acontece essa chegada no inferno. Há um estado intermediário? Não há esse estado? É diretamente céu, diretamente o inferno? Hoje vamos aprender um pouco mais o que a palavra de Deus nos ensina a respeito deste tema. Mas é importante ressaltar que há um destino final para o justo e há um destino final para o ímpio. Só há dois caminhos, um que leva ao céu e um que leva ao inferno. Vamos então mergulhar um pouco mais nessa lição? Tópico de número 1, para onde os mortos vão? Subtópico 1, o enigma da vida e da morte. Aqui é importante ressaltar, é importante lembrar que Deus é aquele que criou todas as coisas. A vida vem de Deus. Gênesis capítulo de número 1 mostra Deus criando todas as coisas. Gênesis capítulo de número 2, o detalhamento dessa criação. Gênesis capítulo de número 3, nós temos a entrada do pecado no mundo. E por conta do pecado, a morte. Quero lembrar, o homem foi criado para ser imortal. Ele teria acesso à árvore da vida e, por causa disso, não morreria. Então, quando o homem peca, ele é expulso do jardim do Éden. O Senhor coloca anjos para guardarem ali a entrada, o acesso à árvore da vida e, portanto, a partir de então, o homem passaria a conhecer a morte, passaria a enfrentar a morte. E é por isso que a palavra de Deus nos deixa claro que por causa de um homem, o pecado contaminou a todos e por causa do pecado a morte. Da mesma maneira, por causa de outro homem, Jesus Cristo, a vida alcançou a todos, a salvação alcançou a todos por meio da obra salvífica de Jesus Cristo. E é importante aqui ressaltar o que inclusive está no comentário bíblico pentecostal, que essa morte era tanto física quanto espiritual. Física porque seu corpo retornaria à terra, e espiritual, porque seu corpo seria excluído da presença de Deus. Lembrem-se, queridos, que Deus era aquele que andava com o homem. A presença do Senhor era abundante ali no jardim do Éden, fazia companhia para o homem, e agora o homem estava afastado de Deus por causa do pecado. Subtópico número 2, o estado intermediário dos salvos. Estado intermediário é aquele que está posicionado temporalmente entre a morte de uma pessoa e a sua ressurreição. Este é o estado intermediário, porque ele já está em Cristo após a sua morte, ou já está condenado após a sua morte, no entanto, não ainda em sua plenitude, aquilo que nós chamamos de o já e ainda não. E aqui nós precisamos destacar um conceito importante trazido no texto que nós lemos aqui. Paulo destacando a importância de haver crença na ressurreição dos mortos. Cristo nasceu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E é por causa da ressurreição de Cristo que nós acreditamos que também ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. Se a morte não foi capaz de segurar a Cristo, ele se fez então o primogênito daqueles que ressuscitam, ou seja, ele é o primeiro de muitos que ressuscitarão para não morrerem mais. Então nós cremos que Jesus ressuscitou e que nós também um dia haveremos de ressuscitar. João capítulo 5, versículos 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a condenação. Então a palavra de Deus é muito clara em dizer que todos haverão de ressuscitar, seja para a salvação eterna, seja para a condenação eterna. Então vamos à pergunta do nosso tópico: para onde o crente vai quando ele morre?
Nós acreditamos, mediante aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que nós vamos para o céu. Alguns que gostam de especificar que é o terceiro céu, que ainda não é o céu da plenitude, mas é aquele céu narrado por Paulo na sua epístola. É importante fazer uma diferenciação entre o entendimento do Antigo Testamento e o entendimento do Novo Testamento. Havia um entendimento do Antigo Testamento que quando as pessoas morriam, eles iam para uma espécie de antessala do céu, chamado de seio de Abraão. Esse conceito de seio de Abraão é mais um conceito judaico do que cristão, porque a partir de Cristo, o fato é que quando o crente morre, ele vai para o céu. Perceba claramente o que Jesus falou para aquele malfeitor que estava ao seu lado na cruz do Calvário. Jesus falou assertivamente: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para onde o crente vai quando morre? Para o paraíso, para o céu, lá onde está a presença do Salvador Jesus. Outro exemplo claro é o apóstolo Paulo, quando ele diz claramente que ele gostaria mesmo de estar com Cristo, falando da sua morte, mas que por causa do zelo com seus irmãos e com o ministério, ele sabia que ainda haveria de ficar algum tempo aqui nesta terra. Então, o entendimento bíblico neotestamentário é que o crente morre e vai para o céu, vai para o paraíso. Mas, pastor, o céu já na sua plenitude? Não, ainda não na sua plenitude. Porque perceba, eu morro, a minha matéria, o meu corpo fica nesta terra, seja na sepultura, seja queimado na cremação, seja numa questão, por exemplo, no mar, em qualquer lugar. O fato é que o corpo, a matéria, fica aqui nesta terra. E aqui já quero responder uma pergunta paralela. É pecado cremar o corpo de um crente? Não, não é pecado. A Bíblia não fala nada a esse respeito. Então precisamos compreender. Quando nós morremos, a nossa matéria fica aqui na terra. No entanto, a nossa parte espiritual, a alma e o espírito vão para o céu, vão para o paraíso. Nós já estaremos lá diante do Senhor. No entanto, ainda não na sua plenitude. Afinal, o Senhor nos promete um corpo glorificado. No start da volta de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, o que nós aprendemos aqui é que aí sim, aqueles que morreram em Cristo ganharão um corpo glorificado. Os que forem arrebatados também ganharão esse corpo glorificado. Nós reinaremos com Cristo aqui na terra por 1000 anos e após a condenação daqueles que irão para o inferno diante do grande trono branco, aí sim nós iremos para o novo céu e a nova terra por toda a eternidade, gozar do céu naquilo que nós chamamos de a expressão máxima. Então o estado intermediário é justamente esse estado entre a morte física e a ressurreição no arrebatamento da Igreja de Cristo. Perceba que quando Jesus conta aquela história do rico e do Lázaro, e aí quero destacar que os teólogos entendem que não seria uma parábola por causa do nome. Quando se dá um nome, ali é uma história. E Jesus conta exatamente na versão da tradição judaica, ou seja, que o Lázaro estaria no seio de Abraão, no Hades. O Hades ali ainda era separado em duas partes e nós vamos explicar um pouco melhor esse conceito daqui a pouco. E o Senhor Jesus deixa claro que muito embora o justo possa sofrer aqui nesta terra, depois da sua morte, ele vai para o paraíso gozar da presença do Senhor. Da mesma maneira, aqueles que não se renderem ao senhorio de Jesus vão para um lugar de condenação, ainda não na sua plenitude, e é isso que nós vamos ver agora no tópico de número 3, o estado intermediário dos ímpios. E aí já aproveitamos o conceito do tópico 2. Estado intermediário é aquele entre a morte física e a ressurreição diante de Deus.
Os justos, aqueles crentes em Cristo Jesus, ressuscitarão no momento do arrebatamento da igreja, ganharão um corpo glorificado. E os ímpios, pastor? Em que momento eles vão ressuscitar? É o que nós vimos na lição da semana passada. Os ímpios vão ressuscitar para comparecer diante do grande trono branco para a condenação eterna. Então tá bom, mas o ímpio morre, para onde ele vai? Ele vai para o inferno. E aqui nós precisamos fazer uma distinção, pois a Bíblia trata a questão do inferno em pelo menos 3 dimensões. Aquilo que nós chamamos de Hades, aquilo que nós chamamos de Tártaro e aquilo que nós chamamos de inferno propriamente dito. Olha só o que diz em Lucas capítulo 16, versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aqui eu trouxe inclusive um quadro para nós entendermos e definirmos claramente algumas palavras que dão a conotação do que seria o inferno. Quero lembrar a você que a Bíblia originalmente foi escrita, o seu Antigo Testamento, em hebraico e uma pequena parte no aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então as palavras que você vai ver na Bíblia que dizem respeito ao inferno, ao mundo dos mortos, são as seguintes. As 2 primeiras é Sheol ou Hades. Você vai encontrar também Seol, sem o H. Então, Sheol ou Hades. O que seria o Sheol ou Hades? Seria o mundo dos mortos. E aqui precisamos fazer uma distinção para a tradição judaica, para a tradição do Antigo Testamento, que inclusive é aquela usada por Jesus na narrativa entre o rico e o Lázaro. O Hades, para a tradição judaica, para a tradição do Antigo Testamento, era o lugar dos mortos, o mundo dos mortos. E esse mundo dos mortos seria dividido por um grande abismo. De um lado estariam os justos no seio de Abraão, e do outro lado estariam os condenados em tormento e sofrimento. Esse é o conceito de Antigo Testamento de Hades. Com a encarnação de Jesus, com a ressurreição de Jesus, nós temos claramente a indicação de que o justo agora comparece para o céu, para o paraíso e não para o seio de Abraão. Daí nós precisamos falar de Hades apenas como o mundo dos mortos, já no Novo Testamento. Perceba então que você não vai ver um justo sendo associado ao Hades no Novo Testamento, tampouco no seio de Abraão, à exceção da história contada por Jesus do rico e Lázaro, e era um contexto ainda antes da morte e da sua ressurreição. Portanto, após a ressurreição de Jesus, para onde o justo vai? Para o céu. Para onde o ímpio vai? Para o Hades, para o mundo dos mortos. E ali já viverá angústia até a sua ressurreição final. Outro conceito importante é o conceito de inferno como Tártaro. E aqui é aquele lugar destinado aos demônios que ainda estão aprisionados. O grande abismo onde estão aprisionados os demônios é chamado de inferno na dimensão de Tártaro. E nós temos ainda inferno na dimensão de Gêena, que é o destino final, ou Lago de Fogo. Perceba que este lugar ainda não foi inaugurado. Será o destino de 2 personagens importantes que vão inaugurá-lo, que é o anticristo e o falso profeta. Apocalipse deixa isso muito claro para nós, que o anticristo e o falso profeta serão lançados no Lago de Fogo, ali no Gêena, ali no destino final de todos aqueles que serão condenados. Diante disso, precisamos destacar que nós refutamos veementemente a doutrina do sono da alma, defendida pelos Testemunhas de Jeová e pelos Adventistas. O que eles acreditam? Que na morte nós então vamos dormir, vamos ficar em um estado de inconsciência até a ressurreição. Nós não acreditamos nessa maneira. Também não acreditamos em reencarnação.
Afinal, a palavra de Deus diz claramente que após a morte segue-se o juízo. Então, o que nós acreditamos? Que o justo vai para o paraíso, para o céu, ainda não em sua plenitude, mas já está na presença de Deus. O ímpio, quando morre, vai para onde? Para o Hades, para o mundo dos mortos, aonde já sofre tormento. E ali já é uma dimensão do inferno, também ainda não na sua plenitude, que será no Gênesis, após a condenação do grande trono branco. Pense comigo, podemos escolher onde queremos passar a eternidade? Um ponto importante é que o destino eterno é definido até a hora da morte, pela forma como as escolhas foram feitas, se ao lado de Cristo ou não. Jesus quer que todo homem e que toda mulher sejam salvos, afinal, é por isso que ele morreu na cruz do Calvário. É uma questão de escolha. Nós não acreditamos na dupla predestinação, queridos. Nós acreditamos que a morte de Jesus fez com que a graça alcançasse a toda a humanidade. E nós, então, sabemos que a responsabilidade humana entra em seguida. Se eu vou me render a Jesus, ao senhorio de Cristo, a uma fé operosa, eu vou para o céu, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. No entanto, se eu fechar o meu coração, se eu não me render ao senhorio de Cristo, não me resta outra saída a não ser a condenação eterna. Afinal, todos já estão condenados. O que Cristo ofereceu foi uma porta de salvação. E o que cabe a cada um de nós é entrar por essa porta, que é Jesus, tomar posse do céu que ele conquistou para cada um de nós. Tópico de número 2, a ressurreição dos mortos. Subtópico 1, a esperança para um mundo desesperançado. Quer dizer, um ano e um período que nós falamos tanto de morte, é bom falarmos de vida. É bom falarmos de uma esperança que transcende a morte. Afinal, o texto que nós lemos hoje, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É necessário falar de uma viva esperança, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, a nossa esperança é viva, porque está pautada em Jesus Cristo. Existe uma esperança de vida eterna para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo. Uma das temáticas principais dos ensinos e pregação dos apóstolos era a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, em seu ministério aqui na terra, deixou claro que ele sofreria, morreria e ressuscitaria. Da mesma forma, os apóstolos deixaram o ensino para cada um de nós, que nós precisamos confiar na ressurreição. Afinal, a vida aqui é apenas uma pequena etapa de tudo que vamos vivenciar na eternidade. Eu nunca esqueço uma expressão que eu vi uma vez do pastor Jonas Madureira. Se nós pegarmos a eternidade e tirarmos 100 anos, continuamos tendo a eternidade. Se tirarmos 1000 anos, continuamos tendo a eternidade. Então não interessa o quão longeva seja a nossa história terrena. Não se compara em nada àquilo que viveremos por toda a eternidade. Agora precisamos separar as coisas. Vai ser bom para aquele que ressuscitar para ir para a pátria celestial. E vai ser horrível para aquele que ressuscitar para a condenação eterna. Então, não é hora de ficar titubeando na fé. Não é hora de ficar em dois mundos, em dois deuses, em dois senhores. É hora de declarar Jesus como Senhor da nossa história, da nossa casa e da nossa família, para todo sempre. Vamos continuar. Subtópicos número 2, a promessa da ressurreição. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia nós ressuscitaremos. Eu o ressuscitarei no último dia. João 6:40, 44 e 45. Da mesma maneira, Paulo deixou claro isso para os irmãos, da importância da ressurreição, inclusive falando: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então a nossa fé é pautada no sacrifício de Jesus, mas principalmente na sua ressurreição. A base do cristianismo
está na Páscoa. Nós celebramos o nascimento, celebramos o Natal, mas a base da fé do cristianismo está na Páscoa, na morte e na ressurreição de Jesus. Subtópico número 3, a morte da morte. Querida, essa palavra é muito forte, porque no juízo final, após todas as coisas acontecerem, no fechar de chave de ouro de todas as coisas, o Senhor afirmou em Apocalipse 20, versículo 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, Satanás será derrotado. Aquilo que ele trouxe ao mundo, que foi a morte, também será derrotada de uma vez por todas. A morte já foi derrotada por Jesus, porque ele venceu a morte. No entanto, neste grande dia, todos nós também venceremos a morte. Já não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Nós estaremos para sempre ao lado do nosso Senhor. Pense comigo, é certo dizer que a morte será lançada no lago de fogo se ela não é uma pessoa? A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, a fim de que compreendamos que diante da extinção do mal, morte e inferno não mais existirão. No entanto, quero fazer uma ressalva aqui. Se a morte já não existe mais, também é péssimo para aqueles que serão condenados, porque viverão por toda a eternidade no inferno Gena, no lago de fogo, em sofrimento. Um sofrimento real e que nunca acabará. Toda a eternidade em sofrimento. Pense nisso. Vamos orar pela nossa família, vamos orar pelas pessoas que nós amamos e vamos pregar a palavra de Deus, porque há um destino certo para cada um de nós, e será céu para os justos e o inferno para os ímpios. E o que vai fazer a diferença é a crença em Jesus Cristo. Tópico número 3, tipos de ressurreições. Subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Percebamos que essa é uma doutrina básica. Precisamos acreditar na ressurreição dos mortos e, sobretudo, na ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o primeiro daqueles que ressuscitaram. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo ressuscitou, e da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É um tipo de ressurreição, a ressurreição de Cristo. E o segundo tipo de ressurreição é aquela trazida no subtópico 2, a ressurreição dos justos. Vamos recapitular? Para onde o justo vai quando morre? Nós temos o entendimento do Antigo Testamento, que ele ia para o Hades, separado por um abismo, contendo o lugar dos ímpios e o lugar dos justos, também chamado de seio de Abraão. Após Cristo Jesus morrer e ressuscitar, qual o entendimento neotestamentário do Novo Testamento? É que o crente morre e vai para o céu. Ainda não na sua plenitude, mais especificamente aqueles que chamam do terceiro céu, aquele que Paulo disse claramente que esteve ali e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Todos os justos que morreram desde o Antigo Testamento até o momento exato do arrebatamento da igreja ressuscitarão. Entenda isso, eles ressuscitarão, ganharão um corpo glorificado junto com a igreja que será arrebatada, viverão o tribunal de Cristo, viverão também as bodas do Cordeiro. No entanto, nós aprendemos pela palavra de Deus que durante o período da grande tribulação haverá possibilidade de salvação aqui nessa terra. Esses serão os mártires que clamarão por justiça e clamarão por misericórdia. Ao final do período da grande tribulação, eles também ressuscitarão, fazendo parte aí da ressurreição dos justos. Mas não acaba aí. Lembre-se de que no período do milênio, no reino milenar de Cristo, em que todos aqueles que ressuscitaram com Cristo, que foram arrebatados, reinarão juntamente com Cristo,
haverá nascimento aqui na terra. Nós falamos disso. E aqueles que morrerem durante esse período também ressuscitarão para a glória definitiva. Esta é a primeira ressurreição. Começa com Cristo, passa por todos os santos do Antigo e Novo Testamento, a igreja que vivenciou e que morreu aqui na terra, aqueles perseguidos na grande tribulação e as pessoas que morreram em Cristo no período do reino milenar aqui nessa terra. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí falando claramente daqueles que morreram durante a grande tribulação. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que morreram em Cristo até o dia do arrebatamento, e também aqueles que morreram por causa do martírio na grande tribulação, ressuscitarão e reinarão ao lado de Cristo no reino milenar aqui nessa terra. Os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estivessem preparados no arrebatamento, por isso não subiram naquela ocasião, aproveitaram a oportunidade dada por Deus. Agora, porém, entrarão definitivamente com o Senhor. O clamor de parte dele será respondido. E aqui nós percebemos, na leitura bíblica que nós fizemos agora há pouco, que parte não ressuscitará, só ressuscitará após os 1000 anos. E quem serão esses? Subtópico número 3, a ressurreição dos perdidos. Vamos lá. Para onde as pessoas vão quando morrem sem Cristo aqui na terra? Vão para o inferno. O inferno já na sua plenitude? Ainda não. É aquilo que nós chamamos de Hades, do mundo dos mortos. Eles ficarão nesse período de tormento até o final do reino milenar de Cristo. No final do reino milenar de Cristo, os ímpios ressuscitarão para comparecer diante do grande trono branco. Serão julgados e condenados por toda a eternidade. Aí para onde? Para o inferno, o Gena, o lago de fogo eterno, onde não haverá morte, só dor e sofrimento por toda a eternidade. Então, quais são as ressurreições que a Bíblia traz para nós? A ressurreição de Cristo, que é a primícia da ressurreição, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. São os 3 tipos de ressurreições apresentados na Bíblia Sagrada. E eu trouxe para você 2 fluxos aqui, 2 gráficos que nós baixamos da internet para te ajudar a compreender melhor essa questão da morte do salvo e da morte dos ímpios, dos incrédulos. Vamos lá. A morte para os salvos. Ele tem ali a vida física, ele morre, o seu corpo volta ao pó e a sua parte imaterial, a alma e o espírito vão para o paraíso. No arrebatamento teremos a primeira ressurreição e em seguida nós teremos o gozo, a vida eterna no novo céu e a nova terra na nova Jerusalém. Já para os incrédulos, a morte acontece da seguinte maneira: temos a vida física, com a morte o corpo volta para o pó. A parte imaterial, a alma e o espírito vai para o Hades, para o mundo dos mortos, onde já haverá sofrimento. No entanto, haverá a ressurreição para comparecer diante do grande trono branco, o juízo final. É a segunda ressurreição. E então serão lançados no lago de fogo, no inferno, no Gena, no inferno definitivo por toda a eternidade. Não esqueça, querido, o destino é selado enquanto
há vida. Após a morte, segue-se o juízo. Nós não acreditamos em missa do sétimo dia, nós não acreditamos em indulgências, nós não acreditamos em sacrifícios pelos mortos. Depois da morte, o destino já está selado. As escolhas são feitas enquanto há vida. Se render a Jesus, se acreditar em Jesus como Salvador, vai para o céu. Caso contrário, vai para o inferno. Pensa comigo, querido, que venhamos a permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Um ponto importante é que neste mundo enfrentaremos dores e sofrimentos, mas um dia viveremos eternamente diante do Senhor. É bom aprendermos isso, não é? É bom voltarmos a falar de céu e inferno. As pessoas estão desejando muito a terra, as pessoas estão esquecendo que mais importante é aquilo que viveremos na eternidade. Quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. Você decide onde passará a eternidade. Quanto à vida eterna, não é possível assumir uma posição de neutralidade. Ou amamos a Deus ou ao mundo, ou nos submetemos a Deus ou vivemos segundo a carne, ou servimos a Deus ou ao diabo. Hoje temos o direito de escolher qual caminho desejamos, o caminho estreito que conduz à eternidade ao lado de Cristo ou o caminho largo que conduzirá à morte. Queridos, precisamos ter essa consciência, precisamos escolher Jesus. A graça está aí, a porta está aberta e o seu nome é Jesus Cristo. Vamos orar? Pedir a Deus misericórdia e pedir que Ele ilumine a nossa mente, o nosso entendimento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula tão rica, essa aula tão profunda e maravilhosa que falou ao nosso coração. Que nós venhamos realmente desejar a eternidade, sabendo que o Senhor é aquele que já abriu a porta da graça para nós. Que cabe a cada um de nós entrarmos por meio da fé na Tua obra, Senhor, no Teu sacrifício. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por você estar conosco até essa penúltima aula do trimestre. Semana que vem nós fechamos mais um trimestre, fechamos a escatologia bíblico-pentecostal. E foi muito bom aprender juntamente com você. Eu espero que tenha sido bênção para você. Se foi bênção, coloca um comentário aí, escreve pra gente, isso nos motiva, isso alegra o nosso coração e nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Não esquece de deixar aquele like abençoado. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos e teus planos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.